Boa noite, meus queridos amigos. É uma alegria estar com vocês, no dia de hoje, para estudarmos um pouquinho mais essa doutrina maravilhosa. E nós convidamos a vocês que participem, fazendo as perguntas. Quem tiver a vontade de fazer qualquer pergunta, qualquer esclarecimento que a gente puder ajudar, Só levantar a mão. Os nossos colaboradores que estão no cantinho ali, só esperando o dedinho levantar, para levar aí o papel, a caneta, tá? Para ajudá-los a formular as perguntas, ok? Então, eu vou passar para o Júnior a primeira pergunta de hoje. Muito bom. Então, uma boa noite a todos. Vamos aqui, então, para esse bate-papo misto, Lembrando que nós não temos intenção nenhuma de fechar aqui uma problemática, uma afirmação objetiva, Mas fazemos por analogia ao conhecimento ou à instrução daquilo que tem na literatura espírita, na perspectiva doutrinária ou racional, dando ênfase aqui sempre para as questões que envolvem a prática. O que é a teoria sem a prática? É um velho dilema que nos persegue sempre. Muito bem. Então, uma pergunta que nos chegou aqui é o seguinte, veja. Um dos motivos que me levou a buscar a doutrina espírita, especificadamente este centro, foi um velho problema de relacionamento que tenho com meu pai. Percebi que, com o passar dos anos, ficamos mais distantes, secos, ríspidos e sem paciência um com o outro. Ou seja, parece que criou uma antipatia onde não deveria existir. Como que a doutrina espírita pode me ajudar a esclarecer de forma racional esse dilema e como projetar transformações de ordem prática? Uma pergunta grande, mas muito bem elaborada, por sinal, e que tem relação direta, inclusive com o tema de hoje, Mas muito bem, vamos aqui dar uma leve pincelada em termos de contribuição. Primeiro, nós temos que considerarmos que nós estamos espíritos. Veja, o verbo estamos. O que isso tem a ver com os relacionamentos? Nós somos ou estamos em processos de realidades que faz necessário uma interpretação mais ostensiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para analisarmos os relacionamentos da vida de agora, às vezes tenhamos que projetar remanescências do passado. Ou seja, quando nós trazemos a informação da pluralidade das existências ou da imortalidade da alma, a perspectiva de vida, enquanto a experiência reencarnatória, ela tem um outro tom. Porque ela é consubstanciada de um atributo de responsabilidade. Na medida em que as nossas tomadas de decisões vão influenciar o agora, como bem a projeção do futuro. E esse futuro que pode estar conexo com essas dificuldades de relacionamentos ou empatias que surgem, às vezes, no transcorrer natural das relações. A gente percebe que, enquanto criança, enquanto adolescente, tudo se transcorria naturalmente. Mas, com o passar dos anos, com a informação e a completude da reencarnação, aquelas inclinações ou aquelas tendências que faziam sono no inconsciente, elas começam a borbulhar, de forma com que as instigações ou as decisões começam a passar por um túnel de instinto, ovacionado por aquelas subjugações que trazemos no consciente, que acaba que, às vezes, nós tomamos decisões aonde a nossa consciência não queria estar. E, por sua vez,
nós entramos então no dilema da dor da consciência. Mas por que eu tomei essa iniciativa? Por que eu construí esse momento? Por que eu me distanciei? E aí, nós vamos lembrar de lições como, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai dizer das causas das aflições atuais. O que é isso? É resultado daquilo que nós gerimos a nossa vida na perspectiva do nosso livre-arbítrio atual. Mas também as causas das aflições anteriores, que é justamente esse dilema que perpassa a percepção da vida atual e tem influência direta com aquilo que nós trazemos das reminiscências do passado. E o motivo pelo qual nós estamos reencarnados nessa perspectiva de família é justamente no sentido da afinidade, de lapidar aquelas deficiências que nós temos enquanto atributos do Espírito, mas, sobretudo, potencializar nossas virtudes nesse ambiente ou nesse laboratório chamado família e que se estende aos outros relacionamentos. Então, como lidar com isso de ordem prática? Percebemos que cada pessoa tem seu tempo. O seu tempo de amadurecimento, o seu tempo de percepção, o seu tempo de compreensão, a sua extensão de perdoar e se auto-perdoar. E aí nós vamos utilizar, por exemplo, a inteligência emocional para saber lidar com os relacionamentos. Então, uma palavrinha, meus irmãos, muito interessante, que é, na minha perspectiva, o desafio do século, que é a alteridade. Quem já escutou nessa palavrinha alteridade? Alteridade é saber viver com a indiferença na medida do diferente. É saber comportar ou corresponder com o próximo respeitando a sua diferença. Percebendo que às vezes o próximo não tem o mesmo amadurecimento que eu tenho. Percebendo que às vezes minha mãe ou meu pai não teve a carga da educação instrutiva. Por quê? Por ocasiões provenientes à sua geração. Por causa de questões financeiras, onde aprendeu só o básico. Isso não estimulou, às vezes, uma virtude, uma potencialidade da alma. E quando eu tenho isso dentro de mim, fica mais fácil de saber lidar com o próximo. Um exemplo muito próximo é quando nós lidamos com uma criança. A criança, na sua ignorância em termos de instrução, ela não sabe, às vezes, tomar as melhores decisões éticas para a sua vida. Aliás, às vezes nem passa perto, porque a percepção cognitiva dela ainda não acentuou as verdadeiras insinuações do livre-arbítrio. E às vezes o próximo, às vezes, está nesse ambiente de uma criança. E quando então olho para minha mãe ou para o meu pai e percebo, ainda é uma criança que não se despertou. Nesse momento eu cedo, eu compreendo. Por quê? Adianta, às vezes, tentar educar uma criança se ela não tem a percepção cognitiva de entender o que é o certo e errado? A mesma, por analogia, às vezes aplicamos isso ao próximo. Como o uso da inteligência emocional. Adianta eu ficar nervoso? Adianta eu ficar ansioso? Vai resolver a problemática? Não, só vai agravar. Então foca no resultado, foca no problema. Quer dizer, foca na resolução, na raiz, no objeto problema. É para compreender, é para ceder, não é o momento, ainda não conseguiu. Mas eu faço de tudo e o outro não faz. Como lidar com essa dinâmica? Esteja com a consciência tranquila. Como? Imagine uma ponte. Para chegar ao meio, as duas pessoas têm que caminhar. Você, para estar com a consciência tranquila, caminha até a metade. A outra metade, meus irmãos, depende da iniciativa dela, da transformação, da renovação, na construção de novos hábitos. Engolir egoísmo, engolir vaidade, isso dói, não, mas dói. Mas só quando um ceder ou compreender, o equilíbrio estará perene. Muito bem.
vem uma pergunta de hoje, essa é de hoje também. Havendo a pluralidade das existências, quando o processo reencarnatório é concluído? Os erros repetitivos nas relações parecem intermináveis. Exemplo, vinganças recíprocas. Como é este processo? Essa pergunta é muito interessante, também tem a ver com o tema que a gente vai discutir mais tarde. É verdade que a gente não consegue evoluir o suficiente numa existência só, né? Todos nós que estamos aprendendo, por que a necessidade da reencarnação? Fica claro que todos nós que estamos aqui, eu já com mais de 50 anos vivendo na Terra, né, eu posso afirmar com absoluta certeza que eu não consigo atingir a condição de espírito evoluído somente nessa vida que eu estou vivendo. Estou bem longe disso. Então, é muito claro que não basta apenas uma existência para você conseguir trabalhar todas as virtudes da alma, né? E temos que nos lembrar que a nossa evolução, ela não começou exatamente quando nós ocupamos o primeiro corpo físico humano. A nossa evolução, ela se remota a milhões, né, de anos atrás, onde, como princípio inteligente da criação, nós fomos aprender primeiro a atuar sobre o princípio material, saber manter coesão de moléculas, saber organizar a unidade atômica, para que nós chegássemos a ocupar a condição de governar um cérebro, né? E de dirigir um corpo complexo como é um corpo humano, né? Então, nós fizemos toda uma história de princípio inteligente da criação até espírito imortal. E passamos pela fieira de existências de consciência ainda muito primitiva. E nessas diversas vidas e escalas evolutivas que fomos galgando, nós fomos adquirindo muitas habilidades, muitas virtudes, mas também, por outro lado, muitos vícios, e principalmente vícios morais, não só vícios materiais, né? Então, fomos adquirindo vícios morais em função dos diversos estágios evolutivos que fomos passando. E nós temos que nos libertar dos vícios morais para que as virtudes, elas realmente consigam organizar o nosso pensamento e movimentar o nosso sentimento e as nossas energias, né? Essa condição, ela não é adquirida com uma existência, nem com duas, nem com três, mas sim com várias existências. É preciso que nós, espíritos imortais, sejamos gratos ao Senhor do Universo por nos dar sempre a oportunidade do aprimoramento. Ao mesmo tempo, temos que reconhecer que precisamos de um tempo que pode ser infinito para caminharmos, né? Dependendo, claro, muito de nossa vontade e de nossa perseverança no caminho do equilíbrio, do bem, da paz, das conquistas evolutivas. Então, quando a gente fala assim, erros repetitivos nas relações, verdade? Por quê? Por causa dos nossos vícios morais, que nós construímos ao longo de existências anteriores, muitas vezes motivado
pela convivência e necessidades fisiológicas, biológicas, do corpo físico que nós ocupamos, da estrutura social que nós vivenciamos em outras etapas. Mas então nós estamos construindo vícios morais para as próximas existências? Certamente, se nós não formos reflexivos, se nós não tivermos o cuidado de estudar o Evangelho de Jesus, de deixar a luz do Evangelho penetrar na nossa alma, de deixar esse conhecimento movimentar os nossos sentimentos, certamente que nós poderemos sim criar novos empecilhos para vidas futuras. Poderemos criar sim. Isso parece um ciclo vicioso que nunca vai terminar. Nós temos essa impressão porque a nossa mentalidade de tempo, ela é limitada ao tempo terreno, Então, para nós é muito difícil conceber a unidade tempo que não seja limitada pelo sol nascer e morrer, pelo dia, pela noite, porque até o momento tudo na nossa vida é gerenciado por esse tempo que nós conhecemos. Mas o tempo de Deus, o tempo divino, não é esse tempo terreno. Então eu acredito que cada um de nós está no seu tempo. Do ponto de vista espiritual, está no seu tempo. Evidentemente que nós estamos aqui para avançarmos o máximo que conseguirmos. E para isso devemos fazer todo o esforço do nosso coração e da nossa consciência para atingir esses objetivos ou estar mais próximos desses objetivos que foram traçados antes de retornarmos a este corpo físico, a essa escola terrena. E as vinganças, na realidade, as vinganças recíprocas, elas só vão existir enquanto os corações se odiarem. Existe um ditado muito popular que fala: quando dois não quer, não existe briga. Então, para que exista uma discussão, para que exista uma guerra, é preciso que os envolvidos a queiram, porque se um não quiser, o outro vai ficar desarmado. E é isso que Jesus diz quando diz: vá até o seu inimigo, e o procure, e procure se perdoar, e procure perdoar aquele que você julga ter te magoado, porque quando a gente perdoa alguém, na verdade, nós não estamos libertando esse alguém, nós estamos libertando o nosso coração. Quando nós somos capazes de perdoar, nós estamos dando alforria para o nosso coração, que pode ficar, do contrário, escravizado àquele sentimento negativo, de rancor e de mágoa, que apenas serve para nos envenenar. Então, quando eu perdoo aquele que me causa um mal, eu não estou, na verdade, livrando-o de carregar a culpa. Eu estou libertando a minha consciência para que eu consiga traçar a minha caminhada sem ficar presa a esses sentimentos negativos que nos fazem sofrer, nos trazem sofrimento. E o outro é a outra parte envolvida.
Se ele não se perdoar, eu nada posso fazer. Né? Se ele continuar me odiando, ele certamente vai continuar se envenenando e vai continuar sofrendo as consequências dessa postura, desse sentimento que ele alimenta, independente da minha condição. Tá certo? Por isso, esse processo é um processo dinâmico, como é perguntado aqui. A reencarnação é a maior bênção que um espírito pode ter no seu progresso, porque é no mundo material que nós vamos encontrar com os outros espíritos que estão em condição diferente da nossa, e por conseguinte, eles, se estão mais adiantados, vão nos ensinar, ou se estão numa condição mais precária, vão nos testar. Né? Então, é a grande escola da vida e não tem um tempo limite. Muitas vezes a gente começa a evolução aqui e vai terminar em outro mundo, né? Não é mesmo? Verdade. Muito bom. Essa aqui eu vou deixar para você, essa cara. Quando uma pessoa passa por um problema de saúde que não leva ao desencarne pela doença, mas vive uma vida fraterna. Enfim, por que ocorre a não resolução do problema? Se a pessoa busca sempre o bem, por que não é liberta do problema? Agora vamos começar do final para o começo. Porque o problema, às vezes, é a solução. Brincadeiras à parte, mas tem um fundo lógico. Tá? A primeira perspectiva que nós temos que analisar é da realidade material. O que é isso? É as leis da natureza. Nada fantasiosamente vai ultrapassar as leis naturais. É um processo que demanda uma perspectiva orgânica. Bom, o primeiro viés, então, é uma restrição do próprio corpo, por exemplo. Tá? Isso aí é algo... Por qual sentido? Porque falta o conhecimento científico. Tá? Então, a primeira perspectiva é essa. As vias tradicionais. Agora, ultrapassando essas barreiras da matéria, nós adentramos a uma outra perspectiva que ultrapassa todos esses sentidos. Que é, talvez, tudo em termos de probabilidades, não tem uma resposta objetiva, uma questão de planejamento de vida. Como assim, João? Às vezes planeja, às vezes, reencarnar com algumas deficiências. Sim. Mas com qual razão? Com qual objetivo? Vários. Por exemplo, vamos lá. A gente acha em vários romances espíritas essa narrativa. Pessoas que levaram vida no extremismo, com desequilíbrio, e acaba acentuando uma desorganização psíquico-mental, que vai interagir direto com aquele corpo que nós chamamos espiritual, que é um corpo semimaterial, chamado na linguagem espírita perispírita, que tem relação direta com a impressão da produção sistêmica celular. E por essas e outras razões, esse determinado espírito, às vezes tem algum bloqueio, ou em outras circunstâncias, percebendo que voluntariamente ele não consegue concluir aquilo que foi planejado no projeto reencarnatório, é necessário, então, inserir
na futura existência, alguns bloqueios pelo viés da dor. É como se fossem bengalas psicológicas para estimular determinadas tomadas de decisões a reordenar rotas. Vou dar um exemplo mais prático aqui. Vamos supor que uma pessoa já vem nesse histórico de autoextermínio, de cometer suicídios, por frustrações, às vezes, e para nós, às vezes, que não tem motivo. Então, ele tem um histórico de 3, 4, 5 reencarnações cometendo suicídios. Chega no momento que a bondade divina, olha só, vai dizer assim para esse espírito, de forma alegórica, né, gente? Vai dizer para esse espírito: nós estamos aqui, muito organizados, são feitos planejamentos em termos de projeções de probabilidades, por estudos de personalidades. Filho, não vai desse jeito, não, porque não vai dar. Eu estou falando assim num linguajar bem popular para vocês entenderem a relação. Não vai dar. Você tem certeza? Eu estou vendo aqui que no primeiro puxada de tapete, como você diz, você vai rodar. Tá, então, o que pode ser feito para mim? Vamos fazer um negócio? Vem cá, vou te explicar. Vamos vir com total idiotice? Você está doido? Vamos. Não consigo. Vamos. Então, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir sem os membros inferiores, sem os pés, sem as mãos, para dificultar a sua locomoção? Tá, menos mal. Então tá, então vamos. Mas por quê? Porque nas 3, 4, 5 últimas reencarnações, você não aguentou o conflito e se suicidou. Então vamos colocar essa ferramenta de transformação para que você possa, nessa atual existência, concluir ela em êxito e reescrever alguns conceitos em termos de mérito, de internalizar algumas virtudes, para que você possa remodelar esses hábitos que estão incrustados no seu inconsciente e que a gente precisa quebrar esse círculo vicioso. Aí, aquela famosa frase, né? Então tá, quem não vai pelo amor, acaba indo pela dor. E reencarna. E às vezes, meu Deus, que Deus injusto é esse? Mas por que eu? Por que essa deficiência? Por que essa dor crônica? Não? Óbvio, pode ser proveniente do que a gente tomou de decisões da vida como um todo, nessa atual existência. Pode ser dessa atual existência. Mas às vezes pode ter conexões com algo mais profundo que nós desconhecemos, maravilhosamente desconhecemos. Para quê? Para que nós pudéssemos ter, no primeiro momento, essa carga instrutiva educacional na infância. Termos oportunidade, na adolescência, de saber lidar com aquelas inclinações que começam a emergir e com aquilo que a gente tem internalizado dentro da gente, que foi promovido pelo nosso meio. E a partir disso, começar a tentar escrever uma nova personalidade a partir de novos movimentos, de novos hábitos, de novas condutas. E vencer aquele vício que às vezes nos limita a ferir novos ou altos voos, né? Então, por que, mesmo estando agora em equilíbrio comigo, isso me acompanha? Né? Porque às vezes é o necessário, é às vezes o problema, que na perspectiva de agora é problema, mas que no futuro às vezes é solução, que é o objeto de lapidação de determinadas virtudes que você precisa aprimorar. Em termos de deficiências,
às vezes espiritual, às vezes comportamental. Ou às vezes servindo também de instrumento para aqueles que convivem comigo na conjuntura das dificuldades que são elencadas diante das dificuldades, sejam essas doenças físicas ou mentais. Então é um lastro muito grande que se desprende à razão do agora e que tem raízes no passado e que às vezes, repito, serão soluções do futuro. E a doutrina espírita, quando ela apresenta isso dessa forma mais calma, filho, relaxa, passa. Quando ela vai dizer assim, a vida principal não é essa, é a que vai transcender a matéria. Você vai, que isso? Será? Tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou adquirindo, é isso mesmo. Por quê? Porque você vai desacelerar o coração, vai começar a fazer projeções em outra perspectiva de sentido de vida. Mas o lazer e o bem-estar, não, é tudo perfeito, desde que haja equilíbrio. E aí você começa a ter outros sentidos. E aí quando você olha para baixo e percebe que às vezes o seu problema é pequeno em relação ao problema do outro, aí você fala, meu Deus, estou esquecendo de dizer a palavra gratidão. E outra coisa, o problema que eu apresento como problema, ele vai ser na medida em que eu quero que ele seja. Quando, por exemplo, de forma racional, eu percebo que mesmo dando tanto trabalho, tanta dor, é o que às vezes vai me tirar desse buraco, dessa sombra que me persegue, às vezes 200, 300, 400 anos, nesses hábitos viciosos, que não deixa eu fazer uma transformação, às vezes perceber um outro sentido a não ser aquela perspectiva material, que não deixa às vezes eu amar plenamente o meu próximo ou ser objeto de cocriação em favor do bem da coletividade. Então assim, é no sentido da gente começar a refletir, Por que eu estou falando isso? Por que eu estou aqui? É para instigar e me auto-instigar a ser melhor. O que é ser melhor? Depende do que você tem de demanda subjetiva naquilo que você acredita que é o certo e o que é errado na medida do seu tempo. Mas é preciso fazer esse movimento de pegar as instruções, que é a perspectiva teórica, internalizar, que é o quê? Fazer com que essas informações façam parte da minha perspectiva ética e nos momentos de decisões, aquele estado consciencial tem que falar mais alto e bloquear as decisões do impulso, das animalidades, às vezes por objetos de influências externas, sejam elas de encarnados ou desencarnados. Para quê? Para arrumar, para dar sentido, para buscar a perfeição relativa. Qual é a razão de eu estar aqui sentado 1 hora? Algum sentido tem. Não é só essa perspectiva religiosa. É a transformação. É o que eu quero que vai me favorecer. O que é que eu sair daqui de hoje que vai me alimentar ou que vai me servir de amparo para uma tomada de decisão quando eu estiver nervoso? É isso, é a prática. Mas não adianta aqui ficar falando aqui o que é o espírito, o que é o princípio inteligente, se você não transforma isso em comportamentos morais. Por isso que Allan Kardec não quis chamar a doutrina espírita de religião, porque ele queria que a introdução intelectual favorecesse o comportamento ético. Vamos? Você entendeu que a vida não acaba com a morte? Então haja diferente quando você for tomar essa decisão. É mais ou menos assim. Engraçado, Júnior, tem uma fala dos amigos espirituais na literatura espírita,
e eles dizem o seguinte: toda vez que a criatura passa por um problema, uma doença muito grave e muito sofrida, numa situação assim de muito sofrimento, isso está sinalizando o fim de um ciclo de resgate que essa pessoa está concluindo, sabe, gente? Então, assim, sempre que a gente vê um sofrimento crônico e intenso, como uma doença física grave, né? É porque esse espírito está finalizando uma etapa importante de resgate dele, e esse momento, na verdade, vai dar para ele uma vitória muito grande, né? Do ponto de vista espiritual, quando ele recuperar as reminiscências de todo o seu passado, ele vai compreender com muita clareza a necessidade daquele momento e daquele sofrimento, o quanto aquilo foi importante para ele, né? Então, só para complementar. Você me lembra uma coisa aqui, bate e volta, já te falo. E às vezes o problema era muito mais grande. O que a bondade divina fez? Ela falou assim para você: meu amor, meu amigo, o amor cobre a multidão de pecados. Então, percebendo o seu amadurecimento moral e intelectual, você não vai precisar passar pelo extremo dessa doença. Vamos fazer só isso aqui. Ó. Por quê? Porque você já começou a compreender o processo evolutivo. E aí, o extremo da doença às vezes não vai ser mais necessário. Por quê? Porque o amor está cobrindo a multidão de pecados. Aí tem uma pergunta aqui que é a seguinte: tivemos a alegria de descobrir a gravidez de gêmeos. A partir daí, uma gravidez complicada e o nascimento prematuro com 30 semanas, e o primeiro nasceu com 1,470 kg e morreu com 21 dias de vida. O segundo nasceu 944 gramas e ainda se encontra na UTI. O que a doutrina fala sobre a morte precoce, ao nosso ver? Como ela pode nos ajudar a entender? Essa pergunta ela é extremamente importante. A primeira coisa é que o nascimento de gêmeos não é um fato tão comum, vocês concordam, né? A gente não vê gêmeos aí à torto e direito. E a gente sabe que existe, do ponto de vista da hereditariedade, aquelas famílias que têm maior possibilidade de ter esse evento, mas não obrigação de ter esse evento, que é a gemelaridade, né? Outra coisa, sempre que a gente tem uma gravidez gemelar, já é sabido que é difícil chegar até o final, porque o conteúdo é muito maior do que o continente, ou seja, duas crianças dentro de um útero só, né? Então, o conteúdo é bem maior do que o continente. Então, a tendência do organismo é entrar em trabalho de parto prematuro. Então, já se sabe pela própria natureza, fisiologia humana, que a gemelaridade favorece o nascimento prematuro, tá certo? Mas eu conheço gêmeos que não é prematuro. Verdade, né? Tem alguns que conseguem chegar até 38, 39 semanas, mas também são a exceção à regra da gemelaridade. Geralmente, a gemelaridade leva à prematuridade, né? Segunda coisa, nós vimos aqui um gêmeo bem maior do que o outro, né? Isso também acontece. Isso, do ponto de vista fisiológico, está relacionado com a alimentação placentária. Bom, aí vem a questão espiritual. Quando nós temos dois corpos dentro de um útero só, naturalmente cada corpo tem um espírito a ele ligado, né? E porque aqueles dois espíritos juntos dentro de um útero durante 9 meses, né? Estão ali ligados, próximos um do outro, né? Naquele útero materno. Então, existe ali uma necessidade entre esses dois, né, de estarem juntos nessa reencarnação. Por que um muitas vezes sobrevive, o outro não?
né? Como foi colocado aqui. Ora, isso vai depender muito da necessidade do espírito e dos pais. Esses nascimentos com mortes precoces, com óbitos precoces, segundo o livro dos Espíritos, né? Quando você vê um capítulo lá falando do aborto, né? Kardec pergunta: mas por que uma criança ela morre logo depois que nasce, não tem tempo nem de ter um convívio com a família, né? Qual o sentido disso? Bom, muitas vezes isso acontece, a resposta dos espíritos para nós é o seguinte: isso muitas vezes acontece por uma necessidade dos pais, tá? É como se fosse uma prova que os pais estão passando. Mas que tipo de prova é essa, né? Que falta de amor, né? Era muito melhor o pai cuidar desses espíritos, educá-los, né? Qual o sentido desse espírito vir frustrar esse nascimento e apenas deixar esse sentimento de dor, de perda, né? De frustração para os pais? É porque muitas vezes esses espíritos hoje, na condição de pais, em ocasiões anteriores, não souberam valorizar a vida, né? A vida de quem? Do nascituro, né? A gente vê vários casos nos livros, nas obras de André Luiz, né? Onde muitas criaturas que ou rejeitaram os filhos, ou promoveram um aborto, coisas dessa natureza, né? Foram assim a favor de se eliminar uma vida, né? Antes mesmo que ela esteja concluída com o nascimento. Eles muitas vezes voltam aqui na Terra e passam pela provação de desejar ter e não poder ter, né? Então, isto é uma das condições. Outra condição é a condição do espírito, que ele vem para fazer um reajuste no seu corpo espiritual, né? Então, muitas vezes são espíritos que sofreram um dano no seu perispírito, que pode ter sido um dano moral, provocado por ele mesmo, pelos seus pensamentos e atos, ou um dano no perispírito pelo mau uso, né, do corpo físico, até danificar o perispírito, né? A gente vê isso muito quando a gente provoca doenças no nosso corpo pelos nossos hábitos nocivos, como o cigarro, a bebida em excesso, né? Tudo que a gente faz em excesso, né, que traz para o corpo físico algum dano, isso reflete no perispírito. E muitas vezes você só vai conseguir ficar livre desse problema no seu corpo espiritual na medida em que você renasce e na construção de um novo corpo você repassa aquilo que estava no corpo espiritual. É como se fosse o expurgo de um problema, de um dano, de um defeito, de um desequilíbrio energético. Você acaba transferindo isso para a matéria, né? E muitas vezes aquilo é o suficiente para findar a sua vida, né? Não deixar que a reencarnação prossiga, né? E você, então, muitas vezes volta ao mundo espiritual, mas com o seu perispírito recomposto. Muitas vezes não deu tempo das suas modificações de caráter, mas o seu perispírito está recomposto para uma nova etapa evolutiva que você certamente vai ter que enfrentar numa nova vida, num corpo físico mais equilibrado, né? E é claro que, do ponto de vista biológico, uma criança com 944 gramas, ela teoricamente estava muito mais suscetível a não tolerar, né,
esses primeiros momentos de vida do que a criança de 1470, né? Mas essa de 944 certamente tem outros objetivos além de passar pela sua prematuridade, né? Então, ela tem outros objetivos ainda a serem cumpridos e vocês, papai e mamãe, é que vão ajudá-la a cumprir esses objetivos, né? E estamos aqui com pensamentos de muita esperança, né? E vibrando assim muito amor para que ela possa se recuperar e cumprir os seus objetivos junto com a sua família, né? Aquele que partiu tem que ser lembrado com muito carinho, né? Com muito amor e sempre vai existir dentro da família, né? Como alguém que foi muito querido, né? No mundo físico, porque no mundo espiritual ele está de lá, né? Observando como que a coisa está transcorrendo aqui no mundo material e muitas vezes se preparando para seguir à frente nos novos projetos que vai ter que enfrentar. Ok? Isso aí, então nós finalizamos. Então nós vamos agradecer, né, que o nosso tempo também já extinguiu, né? A gente gostaria muito de agradecer a vocês que participaram, né, que trouxeram as perguntas. A gente fica muito feliz com as perguntas de vocês. A gente espera ter contribuído alguma coisa dentro das nossas limitações, né? E convidamos a todos a permanecer para o estudo de logo mais, né? E desejamos muita paz e muita tranquilidade a todos.